pessoas vêm me pedir, especialmente no Instagram, para eu fazer um vídeo sobre escola austríaca, né, debatendo as teorias do Ludwig von Mises, ou então para eu responder o rapaz lá do canal Ideias Burras, esse né, também conhecido vídeo como Ideias mesmo, Radicais. exatamente esse vídeo aqui, exatamente esse, Ideias Burras. Concordo com ele, o rapaz do Ideias Burras. Eu me recuso a fazer isso porque, embora isso faça algum sucesso na internet, especialmente de adolescentes de classe média, isso não é um debate sério, né? Primeiro que o rapaz do Ideias Burras, o Rafael, ele tem uma coisa que é muito engraçada, né? Ele tem tanto de economia que ele tem uma previsão que a China vai entrar em crise. Ele está 5, 6 anos esperando a crise da China. Concordo, vocês estão vendo essa sequência concordo aqui, plenamente com ele. Tem uma grande sabedoria de análise econômica. É um negócio muito ruim. Pera, a China vai explodir ou não? Depende. Depende de quê? Eu acho que a China vai explodir o meu coração com aquela economia de livre mercado interna. China, explode meu coração. Alô, China! Se quiser patrocinar nós, já tem o Xiaomi. Já consegue ouvir minhas conversas. Sabe que sou positivo em relação à economia interna da China, hein? Alô, China! Se quiser mandar um pix, estamos esperando, China. Inclusive, Daniel, se quiser discutir sobre a economia da China, estamos ao vivo aqui, hein? Se quiser um debate, a gente faz esse debate. O Miorim estuda a economia da China já faz um tempo. Se quiser vir pro debate sobre a economia da China, vem que nós está esperando. Só vem. Aqui, note. Tem um famoso vídeo da economista Maria Conceição Tavares em que ela fala que o economista tem que conhecer muito de história, tem que estudar muito história, tem que ter um amplo conhecimento em ciências sociais, porque o que importa na economia é a data em que aconteceu a Revolução de Canudos e não o estudo da praxis. Grande Daniel. Mas estudo da praxis tem que vir da história, da concretude, pipipi, papapá. O que a Maria Conceição Tavares está falando é que, especialmente a partir dos anos 70, com a onda neoliberal, houve um esvaziamento do processo de formação dos economistas e do debate econômico de maneira mais geral, em um processo de matematização da ciência econômica. Então, cada vez mais, no lugar da análise histórica, do debate da teoria social, de teorias do poder político, da compreensão da economia como uma totalidade social, seja até na perspectiva keynesiana, não precisa nem necessariamente ser marxista, você tem modelos econômicos, modelos econométricos, análises formalistas de dados, em que o pressuposto não é analisar a realidade, é formar o modelo a priori, inserir os dados nesse modelo e, a partir daí, tirar os resultados. E aí a realidade meio que se exploda, né? Concordo, e não somente eu concordo com você, Jorge Manuel, mas o próprio Mises, que você não leu. Alô, Jones! Eu sei que você não leu os livros do Mises. O máximo que você fez de leitura do Mises foi os 6 lições do Mises. O Mises concorda plenamente com você nesse seu adendo a respeito da economia. Inclusive, a grande crítica do Mises a respeito dos deus clássicos e outros é justamente essa matematização. Inclusive, estamos traduzindo um livro, Johnny Manuel, alô, Jones! Um livro chamado Homem, Economia e Estado, com poder e mercado. Nesse livro, ele trata justamente desse ataque ao grande formalismo, que é criado em torno da ciência econômica. Só que o grande problema, Mano Jones, para quem não sabe, o marxismo também parte desse formalismo. Como assim, Malboro? Como assim? Porque o marxismo já parte da ideia de que existe uma guerra de classes, já existe uma formalização sobre a própria estrutura da realidade. Então, tudo o que o Jones Manuel faz em seus vídeos é encaixar os efeitos concretos, os acontecimentos, na sua teoria. Ou seja, para você entender o marxismo, em grande parte, basta você entender o glossário. Se você pegar agora e baixar um glossário do arcabouço linguístico marxista, você consegue encaixar qualquer coisa. Tudo é alienação. Tudo é alienação. Tudo é burguesia. Tudo aquilo que eu não gosto é burguesia. Tudo aquilo que eu não gosto é o quê? É burguesia. É tudo alienação da burguesia. É tudo ideologia burguesa. Inclusive, eu quero que vocês fiquem atentos. Porque o que o Johnny Manuel está atacando aí não é o Mises. Ele está atacando a estrutura neoliberal. Inclusive, você que é muito próximo, Johnny Manuel, do Donkey, né? O Dunker, que o Olavo chama de Donkey, ele tem um livro onde ele tenta aprofundar e chegar nos austríacos. Então, eu recomendo que você dê uma lida nesse livro. Não lembro o nome, mas é recente, do Donkey, pesquisando sobre austríacos, e saber separar os neoliberais com liberais clássicos como Mises, porque senão fica difícil de acreditar que você leu o livro. É difícil acreditar que você leu o Mises, porque vocês acreditam que o Mises já foi superado. Vocês acreditam que o Mises já foi vencido, por mais que vocês não tenham uma resposta ávida ou suficiente, razoável, a respeito do cálculo econômico, que é uma grande dúvida que vocês fogem como se fosse o diabo correndo da cruz. É por isso que vocês se limitaram ao quê? Às perspectivas sociais e fugiram dessa crítica a respeito da questão do cálculo econômico. Claro, existem marxistas que tentaram responder. Na verdade, se juntaram a essa noção do Mises, essa crítica do Mises a
respeito do cálculo econômico, que você não vai encontrar nos Seis Lições, que a gente sabe que você só leu Seis Lições do Mises. Você sabe disso, Jones. Você sabe do que eu tô falando. Porque essas críticas que você tá fazendo logo no começo do vídeo ao Mises são críticas que o próprio Mises faz à própria construção econômica da sua época e o que estava surgindo ali. E o que ele percebeu ali com Keynes e os demais, que ia acabar sendo o grande vencedor da discussão acadêmica, por diversos motivos políticos e afins. Mas assim, vamos tocar pra frente, que isso não importa. Vamos tocar pra frente. Esse processo de matematização da ciência econômica, nesse liberalismo econômico aí da internet, se expressa a partir de um formalismo idealista. Então vamos trabalhar basicamente 2 exemplos. Primeiro exemplo. Você pega um liberal desse de internet e até esses economistas aí de mercado que falam na Jovem Pan, na Globo, e ele vai falar o seguinte, olha, se reduzir direitos trabalhistas, isso é bom para o trabalhador, porque reduzindo o custo da força de trabalho, você tem a capacidade do empresário contratar mais trabalhadores e a médio e longo prazo, o aumento da procura por força de trabalho vai fazer com que naturalmente o valor da força de trabalho suba pela lei da oferta e da demanda. Então você vai ter um crescimento da procura por trabalhadores no mercado, consequentemente esse crescimento da procura vai elevar o preço da mercadoria, a força de trabalho vai aumentar o salário. E isso é uma reflexão. Poxa, Johnny Manuel, eu até ia concordar contigo. Sendo que se você pegar o Ação Humana, o Mises tem um capítulo só criticando a curva de oferta e demanda. Alô, Jones! Se você pegar os austríacos, só do pensamento econômico austríaco, eles atacam a noção de curva de oferta e demanda, Jones. Eu não sei do que você tá falando. Me desculpe, Jones, eu tô tentando entender o que você tá falando, mas eu não vejo você atacando o Mises. Você tá atacando neoliberalismo, botou o nome do Mises no meio e tá botando ele dentro disso. Por quê? Porque seus fãs, um grupo de sujeitos, pediu, clamou, sussurrou, assim, ensurdeceu você com tantos pedidos para você fazer esse vídeo. Dá pra ver na sua cara de decepção. Porque você não leu o Mises. Aí o que você tá fazendo? Você tá encaixando crítica aos neoliberais, a um determinado tipo de chicaguismo, a um determinado tipo de visão econômica que não se adequa ao que o Mises e os austríacos em si defendiam. Óbvio que o Hayek e a corrente hayekiana, ele pode chegar a isso, mas sempre criticando a curva de oferta e demanda. A gente não pode ter essa confusão simples e básica entre os austríacos e a crítica dos austríacos à oferta e demanda e dizer que os austríacos defendem a oferta e demanda, tá bom? Senão fica feio e eu não consigo concordar com você, entendeu? Não consigo, eu não consigo levar você a sério nessa brincadeira, entendeu? Não consigo. Então você imagina abstratamente, Fábio, ele é um empresário e ele contrata 100 trabalhadores a um custo de 100 mil. E aí se você baixar o salário, retirar direitos trabalhistas, ele vai conseguir contratar muito mais trabalhadores pagando mesmo 100 mil. Aí ele vai aumentar a produção. Aí aumentando a produção, ele vai vender mais. Aí vendendo mais, ele vai ter mais lucro. Aí tendo mais lucro, ele vai ampliar sua fábrica. Aí ampliando sua fábrica, ele vai contratar mais trabalhadores, que vai produzir mais, vai vender mais, vai ter mais lucro, aí vai ampliar mais. E assim, no final, de 100 trabalhadores, você vai ter 300, 400. Então, a nível de modelo abstrato, faz sentido. É coerente com a lógica interna do modelo, ou do raciocínio. O X da questão é que a realidade não é assim. Então você pode reduzir o custo da força de trabalho e isso não virar em mais contratação de trabalhadores. Isso... Concordo. Inclusive, a própria noção austríaca também concorda com você. Nenhum desses sujeitos, eu repito, nenhum austríaco, pode ser, não vou dizer nenhum, mas os austríacos que você, por exemplo, o Mises, da linha misesiana, Hofbardiana, nenhum deles entra nesse agregado de crença. Isso aí que você está atacando é o famoso espantalho. E você está agregando, você está fundindo as suas críticas ao neoliberalismo, a uma corrente específica que você está disputando com o Mises. O Mises não se encaixa nesse sujeito. Ele não se encaixa nessa crítica. Nós, anarcapitalistas, não nos encaixamos nisso, porque não somos liberais. O que defendemos, que vem do Mises, é a noção praxeológica, que é advinda do nosso grande amigo Menger, que vai trazer uma percepção fenomenológica a respeito da percepção do sujeito a respeito do mundo, sobre suas interações com as coisas. Aí você está confundindo o cu com as calças. Com todo perdão da palavra, você está confundindo o cu com as calças. Por falta de empenho, tempo, talvez, de ler o Mises, você bota ele nesse balaio e você critica ele. Inclusive, eu gostaria de saber como é que essa tese está errada se as grandes empresas sempre aumentam a sua quantidade de produção. Inclusive, essa é uma das críticas que vai se fazer dentro do âmbito marxista a produção desenfreada capitalista. Então eles vão ter, para produzir mais, eles vão ter que ter mais máquinas e também mais proletariado, ou seja, mais força de trabalho roubada, certo? Segundo a sua teoria. Mas, dentro dessa crença, de nada tem que vai se investir necessariamente em tecnologia, a não ser para aumentar a exploração ou para diminuir o número de trabalhadores, beleza? Isso aí não é legal, John. Você não está falando sobre o Mises, você não está falando sobre o anarcocapitalista, você está falando sobre os neoliberais, você está falando sobre a nova direita que surgiu ali com economistas chicaguistas e afins. Então calma lá, muita calma nessa hora. Vamos com o pé no freio, vamos devagar, senão vai bater na mentira ou no erro. Calma, John, calma.
Isso pode virar aumento do investimento em marketing para ampliação de vendas. Sim. Isso pode virar simplesmente consumo de luxo. Acontece. Então, distribuição de lucros e dividendos, aumenta a lucratividade da empresa. Isso pode virar um maior investimento em bens de capital, ou seja, em máquinas e equipamentos para reduzir força de trabalho. Isso pode virar aumento da pressão para os ritmos de trabalho crescente, ou seja, você fazer com que o número de trabalhadores que ficaram trabalhem mais, porque existe uma tendência ao crescimento do desemprego, você exige horas de trabalho maior, ou maior produtividade do trabalho daqueles trabalhadores que estão lá no período que eles já estão na empresa. Enfim, as possibilidades são múltiplas e variadas, e o fato de se reduzir o custo da força de trabalho não significa necessariamente que existe uma demanda maior pelo produto que o burguês está ali colocando no mercado, percebe? Concordo. Então não é porque é mais barato produzir que ele necessariamente vai demandar mais força de trabalho para produzir mais, isso depende da demanda. Enfim, você tem um conjunto amplíssimo de variáveis que entra na análise econômica, só que você tira essas variáveis, simplifica ao máximo, cria um modelo simplista, um raciocínio formalista, e a partir daí é isso. Não, vamos cortar direitos trabalhistas, porque se cortar direitos trabalhistas vai aumentar o número de empregos disponíveis e a médio e longo prazo vai aumentar o salário. Aí você pega a realidade brasileira, desde o governo Dilma. Cara, eu tenho uma grande dúvida, Jones. Aonde o Mises falou isso? Porque, veja, o Jones, eu assisto muito vídeo seu, Jones. Eu assisti quase todos os seus vídeos, velho. Eu assisti muito vídeo seu, cara. Eu assisti muito vídeo seu, velho. E sabe o que é mais curioso? Toda vez que você vai criticar atitudes da esquerda, atitudes liberais, etc., você traz citações, você traz livros, você traz alguma coisa. Mas agora, você tá falando sobre o fantasma. E esse fantasma, você bota a carapuça que você quiser nele. O rosto que você quer, você bota nele. Você bota Mises, você bota ANCAP, você bota qualquer coisa. E olha só, eu nem tô dizendo que o Rafael Reis não faça isso. Ele é um liberal, sim. Concordo com você, Jones. Concordo plenamente. O rádio é um liberal. Existe, sim, determinados sujeitos que estão se apresentando no discurso e na discussão política, no debate público, que estão usando o símbolo anarcapitalismo para defender liberalismo. Concordo plenamente com você. Mas não segue daí que os autores anarcapitalistas, ou tampouco que os autores austríacos, sigam isso. Até porque existe uma ruptura muito grave e muito sincera, né, muito assim, inegável entre os chicaguistas, entre as correntes liberais e a noção clássica misesiana, a noção rothbardiana, econômica e afins. Então, assim, inclusive, eu acho isso muito interessantíssimo, porque o próprio Mises falava que esse tipo de análise que você está falando das variáveis, ela existe, até porque ele parte da noção da praxeologia. Então ele vai dizer, ó, a curva de oferta e demanda, esse crescimento de afins, ele não necessariamente acontece, porque nós temos a noção praxeológica, nós temos as noções de mercado, então não dá para determinar isso com necessariamente aumento de força de trabalho. Concordo plenamente com você, Jones. O Mises concorda em parte também com você. Então tá ficando difícil você discordar do Mises. Tá ficando difícil. Muito difícil, muito difícil. 2, com o Joaquim Levy, quando começou o ajuste fiscal, você tem um ataque sistemático ao valor do salário mínimo, a direitos trabalhistas, condições de trabalho. O desemprego diminuiu no Brasil? Não, o desemprego não para de crescer. Então, quanto mais você corta direitos trabalhistas, mais o desemprego cresce no Brasil. Mas aí é problema da realidade, percebe? É basicamente isso, é problema da realidade. Assim como a ideia de que é necessário desburocratizar para melhorar o ambiente de negócios e aumentar o investimento. O pressuposto desse discurso é que o Brasil, você tem um conjunto de empresários, pessoas de bem, pessoas altruístas, preocupados com o bem da nação, que querem produzir coisas, mas no Brasil é muito burocrático, tem muito imposto, demora muito para conseguir licença de funcionamento, aprovação do corpo de bombeiros. Então, poxa, as pessoas querem investir, mas elas não conseguem. Então tem que desburocratizar, fazer uma reforma administrativa. O pressuposto do raciocínio, de novo, é que você tem um conjunto de pessoas com capital na mão, prontos para investir e não investem por causa da burocracia. No mundo real, isso não funciona assim, percebe? Por exemplo, hoje o mercado consumidor interno no Brasil está deprimido. Está deprimido por uma razão bem simples e objetiva. Vivemos o crescimento da pobreza, o crescimento da miséria, do desemprego, da fome, a redução da renda disponível para as famílias a partir de ataques à aposentadoria, políticas sociais, poder de compra do salário mínimo e por aí vai. Então, nos últimos anos, as mais de 300 mil empresas fechadas foram empresas basicamente de porte médio e pequeno, de capital. Estão fechando porque não tem demanda. Se não tem demanda, tem necessidade de ter investimento. Então, deixa eu ver se eu entendi. Existem diversos fatores que fazem com que o determinado capitalista, o determinado burguês, o determinado sujeito no mercado não consiga agir da forma que está sendo pintada. Mas, agora, o que faz com que o determinado capitalista não consiga perdurar a sua pequena e média empresa é a demanda? Antes tinha um problema da formalização, da oferta e demanda. Antes existiam as variáveis. Agora, que é para dizer o porquê do fechamento, é a falta de demanda. Agora é isso. Quer dizer que o fato de eu ter que abrir uma empresa e eu ter que pagar diversos tipos de impostos, ou seja, um aumento quantitativo no meu gasto, não influencia. Não estou entendendo, Johnny. Ou há ou não há. Eu sei que é difícil trabalhar com esse tipo de coisa, com um pensamento conciso para atacar os outros. Você está fazendo essa confusão porque você não está atacando nada do que você está dizendo no vídeo que vai atacar. Você disse que vai atacar o Mises, não atacou. Você quer atacar o anarcapitalismo? Não atacou. Você está atacando alguém que não é esse sujeito e está se embolando. Porque uma hora você diz que existem variáveis
e essas variáveis dentro do empreendimento não são calculáveis a priori, e simultaneamente você diz que fecham por causa da demanda naquela curva que você falou que é um formalismo. E agora não tem demanda, aí as empresas fecham, ou seja, curva de oferta e demanda, e existem variáveis como impostos que não são contabilizadas, ou tampouco questões políticas e afins que não contam na hora da pequena e média empresa fechar. Por que as grandes empresas não fecham? Você sabe por quê? Porque elas conseguem ter a grande capacidade midiática, ou, assim, o seu arcabouço marxista, então você pode usar aí agora. Mas as pequenas e médias empresas, elas fecham por demanda. Que não existia oferta e demanda, a curva era um problema. Que existiam variáveis. Agora existe a demanda e a oferta e as variáveis não contam. Tô confuso, Jones. Tô confuso. Não sei quem que você tá atacando, Jones. Só que o liberal vai sustentar para sempre que não tem investimento. A taxa de investimento brasileira é a menor nos últimos anos porque tem muita burocracia. O que é burocracia? Ele nem define, ele nunca leu Weber, ele nem tem uma definição conceitual do que é burocracia, mas ele vai sustentar isso. Peraí. O Mises não leu Weber? O Mises não leu Weber? Jones, por favor, história, Jones. Jones, história. O Weber participou de reunião com o Mises. O Weber trocava cartas com o Mises. O Weber elogiava o Mises. O Weber participava das reuniões do Mises com Schultz, que foi aluno do Mises. Com Hayek, com diversos sujeitos na época de Viena. E agora o Mises não leu Weber. O Mises não leu Weber. O Weber elogia o Mises, ele cita o Mises, cara. O Weber cita o Mises. Meu Deus do céu. Jones, o Weber debateu com o Mises. Meu Deus do céu. O Weber debateu com o Mises. Eles falaram a mesma língua. Eles debateram. Deus do céu. O Mises não é o Weber. Quando ele debateu com o homem em pessoa, cara. Como é que pode uma afirmação dessa, cara? Pelo amor de Deus. Eles eram contemporâneos. Eles participam da mesma escola de Viena. Eles tinham reuniões. Eles participavam do mesmo grupo de ensino. Eles estavam juntos, dando aula. Deus do céu! Como é que eu posso continuar reagindo a você, Johnny Manuel? Como é que eu posso lhe responder se você comete uma gafe histórica dessa? O Mises era amigo do Weber. Eles se mamavam, Jones. Eles se citam e se excitam. Se tu abrir agora o Ação Humana e digitar Weber no Ctrl F, tu vai ter mais de 10 citações, menções ao Weber. Eles se mamavam, Jones. Eles eram brother, velho. Eles se reuniam em bares em Viena para discutir sobre economia, sociologia, filosofia. E você me diz num vídeo de crítica ao Mises que ele não leu Weber. Deus do céu, o que está acontecendo com o debate público? Meu Deus do céu, alguém manda um pix de R$ 999 para aliviar minha cabeça, que eu tô tiltado. Eu tô anormal, eu tô perturbado. Eu não consigo entender. Alguém consegue me explicar no chat? Eu vou pedir pro Miori entrar aqui, velho. Tem aqui no Mises, o último cavaleiro do liberalismo, tem um comentário aqui. Outro evento bem agradecido, interessante, foi o seu encontro pessoal com o Weber. O professor alemão já era uma lenda viva, mas ele não tinha ensinado por mais de 10 anos, né, perseguindo seus estudos numa universidade privada como o Heidelberg. O Weber agora celebrava uma inesperada e espetacular volta para Viena e atraiu grandes multidões de estudantes e professores. Seus encontros com o Mises produziram mútua admiração. Ó, o Weber admirava o Mises. Quantidade de citação do Mises e do Weber, de como foi. Tipo, o Weber disse que o melhor trabalho em teoria da moeda era o dele. O Mises persuadiu que a racionalidade econômica não seria possível no sistema socialista. Weber concordou com o Mises. Ele disse que ele não leu o Weber. Meu Deus do céu, eu não consigo mais. Eu tô mal, eu juro pra você. Esse negócio que os liberais falam do cálculo econômico, né? Tem essa conversa aí dos liberais na internet, as meninas de 15 anos, 16 anos, que fala que refutou Marx. Não, porque Mises refutou Marx. Eles falam que tem a questão do problema do cálculo econômico. O que é isso? Basicamente,
O pessoal da escola austríaca apresenta o socialismo como se fosse uma economia burguesa estatizada. Então, você tem a separação dos produtores dos meios de produção, você tem um mercado como mediação universal de alocação de recursos, você tem a dinâmica de concorrência. Então, eles pensam que socialismo é o Estado tomar conta de tudo. Eles pegam essa visão caricatural que eles têm de socialismo. É como se, para eles, a economia, por exemplo, da União Soviética, fosse igual à economia dos Estados Unidos. A diferença... Aonde o Mises falou isso? Tio Emanuel, aonde o Mises falou isso? De onde você tirou que a noção do cálculo econômico é essa? Na visão do Mises, ele nem bota a noção de Estado no cálculo econômico. Você está tirando isso dos seus lições, aonde o Mises vai atacar a estrutura da economia alemã por causa do exemplo que ele usa do Elite. Só que isso não é um argumento do cálculo econômico. O argumento do cálculo econômico é sobre o feedback dentro do mercado. Quando você quebra a noção do feedback dentro do mercado através de impossibilidades ou de descrições estruturais fixas a respeito do comportamento subjetivo e das percepções pessoais dos sujeitos, interferindo nisso, impedindo que os sujeitos emitam uma noção de feedback dentro do mercado, você faz com que o preço não exista. Você quebra a noção de feedback. E aí você faz com que quem produz não consiga produzir, porque ele não tem noção de feedback. Porque é uma noção centralizada, assim como foi na União Soviética, onde existia fome nas cidades soviéticas, mas estava sendo enviado tanques de guerra e armas e fuzis com pessoas com fome, porque não tem como você saber a real alocação e a necessidade de alocação dos determinados recursos para determinado caso, porque você não tem feedback econômico dentro do mercado. É só isso e muito mais. Mas a sua crítica é falsa. Isso que você está dizendo. Você está pegando a noção dos 6 lições do Mises, que foi o que você leu, e você está tentando abstrair o cálculo econômico de um autor que escreveu diversas obras a respeito disso. Ele tem uma teoria de moeda, por exemplo. Você não leu a teoria de moeda do Mises. Você não leu Ação Humana. Você não leu os livros. Você não leu o Socialism, porque a gente traduziu. Se você quiser, a gente manda um para você de presente, para você fazer uma crítica real, onde ele apresenta a crítica do cálculo econômico de maneira um pouco mais embasada. E outras diversas críticas. Se você acha que a única crítica do Mises ao socialismo, ou vocês que estão no chat acham que a única crítica do Mises sobre o socialismo é o cálculo econômico, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Uma péssima notícia para vocês. O Mises usa diversos outros argumentos a respeito disso. Diversos. Logo no começo do livro do Mises, no Socialismo, ele traz uma crítica onde ele ataca a noção de que o socialismo é somente crítica. O Mises conseguiu prever a própria noção da escola de Frankfurt a respeito da conduta da praxis dentro da crítica, dentro do discurso. Porque vocês não conseguem dizer como funcionará uma sociedade socialista comunista ou comunista. Vocês não conseguem dizer como isso vai funcionar. Porque o pensamento de vocês não fala sobre o mundo real. Ele fala sobre conceitos brigando ao vento. E não sobre o aparato real do mundo. É uma crítica muito mais extensa. No comecinho do livro, o Mises, por exemplo, no começo do livro, ele fala que como a noção socialista de centralização e noção da possibilidade de ação faz com que as pessoas viram homossexuais. Ele usa o Freud para isso. O Mises tem diversas críticas ao socialismo. Eu não sei. Como assim, Marcos Felipe? Não consegue dizer como vai ser uma capstone? De onde você tirou isso? Marcos, qual foi o último livro sobre libertarianismo que você leu? Você pode me dizer? Alô, Marcos, qual foi o último livro libertário que você leu? Aquela ideia de como seria a segurança lá, etc. Os ANCAPs falam que a ideia não é como... Qual ANCAPs? Quem foi esse ANCAP? Vou mostrar um negócio aqui pra você, tá? Rapidão. Editora Conkin. Você quer sobre segurança? Vou dar aqui um direcionamento para você, tá? Esse livro aqui, ó. O Mito da Defesa Nacional. São 400 páginas explicando a noção da segurança. Tem um livro chamado Da Produção de Segurança, do Molinari, onde ele também fala sobre isso. E esse livro é em homenagem a ele. Você leu esse livro? Está disponível de graça esse livro em PDF. Você já leu esse livro? Você já leu O Mito da Defesa Nacional? É uma crítica. É uma forma de crítica. A sua pergunta foi a seguinte. Essa crítica sua, Marlboro, não serve também para vocês? Então é uma crítica onde você me indaga se isso também serve. É uma crítica. Ele tá falando de livro, não. Não, ele tá falando sobre ANCAPs que ele conheceu. Não, ele não leu. Ele não leu esse livrete. Livreto aqui, ó. Marcos, livreto. E tem esse aqui, ó. Que é sobre o mito da defesa nacional. Então, você entende o problema disso, Marcos? Eu não tô sendo mal com você, eu não tô sendo chato com você. É porque você trouxe uma crítica. Só que você traz uma crítica de, os ANCAPs falaram. Que ANCAP? Quem? Entende? Não sei, você não sabe. Ninguém, como alguém. Um sujeito aí, uma folha no mundo, entendeu? Tem um livro para você sobre isso. Tá de graça o PDF. Se você quiser comprar para ler físico, tá disponível com uma promoção, inclusive até hoje. Apresse-se, amigo, entendeu? É só ler, só ler, só isso, entende? Não é difícil, só isso.
E o valor médio, que o produto varia de acordo com a oferta e com a demanda. Então, basicamente, na economia burguesa, se você tem uma demanda... Não varia exatamente com a lei de oferta e demanda. Varia com a noção de feedback. Os feedbacks só podem ser emitidos por noções concretas dentro de uma estrutura de moeda. E essa estrutura de moeda vem da teoria austríaca da moeda. O Mises tem um livro sobre teoria monetária, aonde ele vai trazer as percepções também do Menger a respeito das próprias noções institucionais, de como são feitas as instituições e de como esses feedbacks de orientações sociais são estabelecidos pelas instituições. Então, a própria moeda, a própria noção de troca, ela estabelece socialmente o que chamamos de feedback. Para eu saber o que precisa ou não ser produzido, eu preciso ter esse feedback. E para ter esse feedback, eu preciso que o mercado exista, tenha essas interações. Assim, é nada. Você não está criticando nada. Demanda alta de compra de carros, tendencialmente, por exemplo, as indústrias que ficam responsáveis por produzir pneu vão ter uma demanda maior de produção de pneus, consequentemente, as cadeias produtivas que estão associadas à produção de pneus, por exemplo, a produção de látex para fazer borracha, vão ter também um aumento de demanda e assim vai. Ou seja, a venda de carros aumentada dá informação de movimentação de mercado, de demanda, de toda uma cadeia de produtos, e o preço desses produtos, entre aspas, regula o custo de produção, a margem de lucro e a capacidade de expandir a oferta desses bens e produtos. Então, na cabeça dos caras, como? Não somente isso, existem outras noções de formulação de feedback, onde o próprio sujeito, para conseguir emitir uma maior produção, ele precisa ter uma avaliação concreta para saber se isso é uma fase. Por exemplo, vamos dizer que em determinado momento social, econômico, exista um investimento, sei lá, uma diminuição de IPVA e faz com que carros brancos estejam mais baratos. O cara que vende carros brancos, ele vai tentar ter uma noção de feedback, vai ter uma estrutura de percepção de mercado, uma investigação para ver se realmente vale a pena para ele ter um aumento de produção acerca de carros brancos por conta dessas moções políticas. É por isso que o Menger, quando ele escreve o livro dele, ele sabe falar sobre princípios de economia política no livro dele, que o Mises leu, né, vem dessa corrente, e ele percebe que as diversas estruturas sociais, as instituições, dentro, socialmente, elas precisam ser investigadas para uma maior precisão dentro do feedback no mercado. Não é só a venda, isso é falso. O fato de você não conhecer a teoria, você não ter lido, você não sabe que é só isso. Existem outras nuances para uma investigação. Pode ser que em um mês venda muito mais carro e no próximo mês não venda tanto mais carro. Por isso que tem uma produção média. E a produção média só é alterada mediante uma investigação dentro das noções concretas de movimentação e alterações sociais. Meu Deus do céu. Como o socialismo é uma economia burguesa toda estatizada, não tem como você ter esse sinal de mercado que vai coordenar toda a produção e vai dizer o custo médio de produto e vai criar a capacidade de expandir a produção a partir do reinvestimento do lucro. Veja, isso é totalmente falso. Basicamente, só sustenta se você imaginar que o socialismo é isso, uma economia burguesa estatizada. O socialismo não é isso. Simples e objetivamente. Aí você vai perguntar, Jones, mas na União Soviética, ou na China, ou em Cuba, ou no Vietnã, ou em qualquer outro desses países que passaram por experiência de transição socialista, como é que se calculava a demanda por tal ou qual produto, o seu custo de produção, fazer o processo de alocação? Você tinha técnicas e formas variadas de planejamento. O meu objetivo com esse vídeo não é explicar as diferenças dos modelos de planificação das diversas experiências socialistas. Eu só quero citar um exemplo para vocês. Que fracassaram, né, na União Soviética. Pessoas morrendo de fome. Fontes primárias, tá? Trotskistas. Se você quiser, ô Jorge Manuel, a gente traz fontes primárias trotskistas a respeito dos erros do Stalin. Você é stalinista, né? Tem um canal chamado Orientação Marxista que eu assisti bastante. E é trotskista. Tem várias críticas de fontes primárias de próprios marxistas, na época, que criticaram isso. Os erros de Stalin. Fontes primárias. Vejam, a Rússia, quando teve a Revolução, era um país atrasado. Embora tivesse setores ali de desenvolvimento capitalista, era um país basicamente semi-feudal. Suave. 30 anos depois, a Rússia é a segunda maior potência industrial. A Rússia não, a União Soviética, é a segunda maior potência industrial do mundo e estava disputando a corrida espacial com os Estados Unidos. Veja, se a economia planificada não funciona para alocação de bens e produtos... E tinham pessoas morrendo de fome. A corrida espacial é mais importante do que as pessoas terem comida na mesa. Show de bola, Jones. Show de bola. Pessoas morrendo de fome e a União Soviética disputando corrida espacial. Ah, eu tô com fome, mas tem foguete. Vamos comer foguete? Vamos comer tanque de guerra? Vamos comer tanque de guerra? Vamos? E aí, galera, vamos comer tanque de guerra hoje? Vamos comer bala de fuzil? Vamos comer bala de fuzil? Poxa, que coisa incrível. Desenvolvimento científico-técnico e desenvolvimento tecnológico, você, amigo liberal, vai ter que explicar como é que a Rússia, antes da Revolução, que tinha basicamente o arado de boi para 80% da população que vivia no campo em situação de semi-servidão, sai do país do arado de boi para ser o país da bomba atômica, do satélite no espaço, do cachorro no espaço, vamos lembrar aí da Laika, do cachorro no espaço, era o país que tinha o maior número de cientistas no mundo, altíssimo nível de desenvolvimento científico-técnico, com setor aeroespacial, no setor militar, no setor do transporte urbano altamente desenvolvido. Então veja, se o planejamento... Entendi. Então veja bem, eu que tenho que explicar. Você está dizendo que isso foi um experimento socialista e que isso deu certo por causa do socialismo. Não explicou, não deu as noções técnicas
disso, não deu a justificativa para isso, mas aí você inverte o ônus e diz que eu tenho que provar como isso aconteceu para poder explicar para você o que você diz que aconteceu, pelo motivo que você diz que aconteceu. É assim? Mas tá fácil, pô. Tá fácil. Mas tá muito fácil. Eu digo que aconteceu por isso, não digo os porquês, não trabalho em cima disso, e eu digo, para que eu esteja errado, você precisa provar ou dizer o porquê isso aconteceu, senão eu estou certo. Caramba, isso é coisa boa, isso é coisa boa mesmo. É verdade, Renato, é verdade. Você me pegou agora. Eu tô tão no clima, é verdade. O liberais tem que provar, tem nada a ver com isso não, mas eu falasse do mesmo jeito, tá? Eu falei nós, eu tava errado. Isso aí foi um ato fálico, ato falho. Tá bom, os liberais podem provar, mas esse argumento é um problema dele. Ele diz que aconteceu por X e que se não provarem que X não aconteceu por causa desse X que ele disse, aí tá certo. Isso é uma falácia, isso é um erro, tá? Isso é um erro crasso. E sim, eu caí no ato falho. Os que menos se ferraram foram os russos, enquanto os países periféricos da cortina de ferro estavam fodidos desde os anos 60. Eu não vou falar nem sobre os espólios que eles tiveram, os ucranianos sendo mortos. Sei lá, só 10 milhões de ucranianos morreram de fome, né? 6,6 milhões de ucranianos de forma direta e 3,4 milhões de forma indireta, segundo fontes primárias, inclusive trotskistas. Deixa eu pra lá, isso aí não importa não. Por que são 10 milhões de ucranianos? Afinal de contas, temos mísseis, temos, sei lá, coisas no espaço, um cachorro no espaço. Então, tá justificado, né? Nós podemos matar 10 milhões de pessoas de forma direta e indireta. Parece ser... É razoável. Vocês não acham que é razoável? Duvido você refutar o camarada comissário sobre a farsa do genocídio ucraniano. Que são de fontes primárias. Trotskistas da época. Não consigo não. Eu deixo isso para trotskistas. Econômico não funciona, não é eficiente, você tem que explicar isso. Ah, não, mas a União Soviética caiu. Mas veja, a União Soviética, no período do Gorbachev, da Glasnost e da Perestroika, embora estivesse com problemas econômicos sérios, como, por exemplo, a queda no nível de produtividade, a produtividade do trabalho soviética só crescia em média 2% ao ano, e eu digo só porque, veja, 2% ao ano é mais que o Brasil, viu? Tipo, é só para os níveis da União Soviética, historicamente. Mas o nível de crescimento da produtividade do trabalho, crescimento do produto interno bruto e a própria eficiência na qualidade, na produção de alguns bens e produtos, especialmente os chamados bens e produtos de consumo leve, bens salários para o consumo cotidiano, tinham problemas de qualidade, então tinha questões a serem resolvidas. Mas, quando começou o desmonte da União Soviética, o país não tinha nenhum problema econômico sério, não. O crescimento do PIB estava positivo, ainda que baixo. O crescimento da produtividade do trabalho estava positivo, ainda que baixo. E ainda que você tivesse problemas de qualidade na produção de alguns bens e serviços, escassez relativa de alguns produtos, você não tinha situação de carestia, de escassez geral, de população passando fome, nem nada disso. Os problemas econômicos Tá tudo bem. da União Soviética, a nível agudo de crise estrutural, começaram quando o governo Gorbachev desmontou o planejamento. Então foi o fim do processo de desmonte do planejamento econômico que causou a crise econômica terminal e não o planejamento. Mas dúvidas, deu esse livro que está aparecendo aqui, que é muito difícil de achar para comprar, mas tem disponível aí o PDF na internet. Então, note, esse negócio de cálculo econômico, o cálculo econômico, isso é uma besteira que tem como pressuposto uma compreensão falsa do que é socialismo e uma compreensão idealizada do que é o mercado. Porque, note, é falso que na economia capitalista atual os sinais de mercado que promovem a alocação ótima de bens, serviços e recursos. Isso é falso. Até porque toda economia capitalista... A câmera que ele está usando, os livros que ele tem, a comida que está na casa dele, tudo isso se baseia em uma estrutura falsa. É um acidente contínuo e constante, incrivelmente repetitivo, que as pessoas conseguem suprir a necessidade do Jones Manuel. A câmera, o microfone, aquele quadrinho, os livros, tudo, comida, tudo isso é acidental. O modo de produção capitalista fornece tudo de modo acidental. Tudo isso que está aí na casa de vocês, o computador de vocês, o microfone, tudo, é tudo acidental. Acabou acontecendo. O capitalismo não consegue fornecer isso, tá? Não consegue. Vocês precisam sentir isso. O Jones Manuel está dizendo que tudo isso que vocês têm na casa de vocês é devido a uma coincidência do capital, é uma sorte. Basicamente, esse liberalismo da internet, ele se baseia em modelos abstratos e formalistas de raciocínio e de argumentação, negação da análise histórica concreta. Negação da análise histórica concreta. O mesmo sujeito que disse que o Mises não leu Weber, sendo um contemporâneo do Weber, estudou com Weber, discutiu com Weber, foi elogiado pelo Weber, não leu Weber. E quem não tem essa análise histórica concreta, sou eu. Tá bom. Visão idealizada dos conceitos e noções que usam como mercado, como Estado, falácias e mentiras. É basicamente tudo isso. Mentira. Ludwig von Mises, esses comentaristas de internet, esses comentaristas de economia da Globo, Sadenberg, Miriam Leitão, é um conjunto de banalidades, é um conjunto de afirmações não provadas, não verificadas, é um conjunto de mentiras que se sustentam basicamente porque eles têm na mão os aparelhos ideológicos dominantes e fazem com que suas ideias circulem mais e sejam respaldadas. Mas não se sustenta, não fica de pé frente a uma boa crítica da economia política e frente a uma boa análise histórica. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O Mises fala sobre coisas falsas, está mentindo, está enganado sobre tudo. Caramba. Sabe o que eu acho interessante? Quando o Mises escreveu a crítica dele ao cálculo econômico, ninguém respondeu ele na época. O único cara que respondeu ele tardiamente, antes da morte do Mises, foi o Lange,
E o Oscar Lange, o próprio Lange, falou que a crítica dele foi inadequada. Então o Mises passou cerca de 52 anos com a crítica dele intacta e sem ser respondida e atacando vocês durante 52 anos, pelo menos. Rapaz, caramba! E ele não fez uma citação ao Mises do livro. Ele não trouxe um livro do Mises. Ele não trouxe uma demonstração dessas afirmações. O engraçado é que os aparatos ideológicos estão do lado do Mises até hoje, sendo que a maior produção acadêmica e que é feita hoje em dia no Brasil, toda subsidiada pelo governo brasileiro, é só para produção socialista e comunista. Caramba, esses aparatos aí são bons, cara. Caramba, realmente, me desculpe, Johnny Manuel. Você realmente está certo, amigo. Você é muito poderoso.